Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, o seu lugar para explorar as histórias mais fascinantes da humanidade. Hoje vamos embarcar numa jornada intensa através das páginas da Bíblia para descobrir quais foram as 10 cidades que, segundo as Escrituras, mais se afastaram dos caminhos de Deus. São lugares cujas histórias servem como lições poderosas sobre consequências e redenção. Preparados? Então, vamos começar nossa contagem regressiva. Em 10º lugar, temos a famosa cidade de Jericó. Conhecida por suas muralhas impenetráveis, Jericó foi a primeira cidade conquistada pelos israelitas ao entrarem na Terra Prometida. O livro de Josué relata que a cidade estava completamente fechada por causa do medo dos israelitas, e sua queda milagrosa, ao som de trombetas, é uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento. Antes de sua destruição, ela foi descrita como uma cidade pagã, imersa em práticas que iam contra os mandamentos divinos. A ordem para que tudo na cidade fosse consagrado à destruição, exceto Raabe e sua família, que ajudaram os espiões israelitas, destaca a gravidade de seus atos aos olhos de Deus. A história de Jericó é um símbolo poderoso do poder divino sobre as fortalezas humanas e um lembrete de que a fé e a obediência podem derrubar qualquer obstáculo. Subindo na nossa lista, em 9º lugar, encontramos Tiro e Sidom. Estas duas cidades portuárias fenícias eram centros de comércio e riqueza, mas também de orgulho e idolatria. Profetas como Isaías, Jeremias e especialmente Ezequiel pronunciaram julgamentos severos contra elas. Ezequiel, no capítulo 28, descreve o rei de Tiro como uma figura de imensa beleza e sabedoria, que se corrompeu pelo orgulho, chegando a se comparar a Deus. Jesus também mencionou Tiro e Sidom, afirmando que se os milagres realizados na Galileia tivessem ocorrido lá, seus habitantes teriam se arrependido há muito tempo. Isso mostra que, apesar de sua condenação, havia um potencial de arrependimento que não foi alcançado, tornando sua história uma reflexão sobre oportunidades perdidas e a soberba que precede a queda. Em 8º lugar, temos a cidade de Samaria. Após a divisão do reino de Israel, Samaria tornou-se a capital do reino do norte. Infelizmente, seus reis, começando por Jeroboão, promoveram a idolatria para afastar o povo de adorar em Jerusalém. A cidade se tornou um centro de adoração a Baal e outros deuses pagãos. Profetas como Elias e Oséias confrontaram repetidamente os pecados de Samaria, que incluíam injustiça social e uma fé corrompida. Oséias compara a infidelidade de Israel à de uma esposa adúltera. Deus, servindo como um alerta solene para o Reino do Sul, Judá. Chegando ao 7º lugar, falamos sobre a grande Nínive, a capital do poderoso Império Assírio. Nínive era conhecida por sua crueldade e opressão, uma cidade que se orgulhava de sua força militar. O profeta Naum descreve-a vividamente como uma cidade sanguinária, cheia de mentiras, cheia de roubo. No entanto, a história de Nínive também é uma das mais incríveis demonstrações de arrependimento da Bíblia. Quando Deus enviou o profeta Jonas para anunciar sua destruição iminente, algo extraordinário aconteceu. Do rei ao cidadão mais simples, todos se arrependeram, jejuaram e se cobriram de cinzas, e Deus, vendo o arrependimento sincero, poupou a cidade. A história de Jonas e Nínive é uma lição atemporal sobre o perdão divino e a possibilidade de mudança, não importa quão grande seja o erro. Em 6º lugar, vamos para a terra do Egito, representada por suas cidades, especialmente a capital durante o Êxodo. O Egito, uma civilização grandiosa e avançada, tornou-se um símbolo de escravidão e opressão para o povo de Israel. O faraó, com seu coração endurecido, desafiou a soberania de Deus, recusando-se a libertar os hebreus. As 10 pragas que se seguiram foram julgamentos diretos não apenas contra o faraó, mas também contra os múltiplos deuses egípcios, demonstrando o poder do único Deus verdadeiro. Cada praga atacava um aspecto da cultura e da religião egípcia, desde o rio Nilo até o próprio sol. A história do Êxodo é fundamental para a fé judaico-cristã, representando a libertação da opressão e o início da jornada de um povo em aliança com Deus. Agora entramos no nosso top 5. E em 5º lugar está a própria Jerusalém. Isso pode ser surpreendente, já que é a cidade santa. No entanto, os profetas frequentemente repreenderam Jerusalém por sua infidelidade, idolatria e injustiça social. Jesus chorou sobre a cidade, lamentando sua recusa em reconhecer o tempo de sua visitação. Ele purificou o templo, que havia se tornado um covil de ladrões, e profetizou sua destruição, que ocorreu em 70 das Empistro pelas mãos dos romanos.
A queda de Jerusalém é apresentada como uma consequência trágica de sua falha em viver de acordo com sua vocação sagrada. É um lembrete de que ter um grande chamado também implica uma grande responsabilidade. Em quarto lugar, temos a poderosa Babilônia. No Antigo Testamento, a Babilônia é o arquétipo do poder mundano, orgulho e paganismo que se opõe a Deus e ao seu povo. Foi o Império Babilônico que destruiu o Templo de Salomão e levou o povo de Judá para o exílio. O livro de Daniel narra histórias de fé em meio a essa cultura opressora, como a dos 3 jovens na fornalha ardente e Daniel na cova dos leões. No Novo Testamento, no livro do Apocalipse, Babilônia a Grande é usada como um símbolo de um sistema mundial corrupto, sedutor e idólatra, destinado a um julgamento final. Sua queda representa o triunfo definitivo do reino de Deus sobre todos os poderes terrenos. Chegamos ao nosso top 3, e a cidade em terceiro lugar é Sodoma. O nome desta cidade tornou-se sinônimo de depravação. O relato em Gênesis descreve uma cidade onde a maldade e a falta de hospitalidade eram tão extremas que levaram à sua destruição completa por fogo e enxofre. A história de Ló e sua família, tentando escapar da cidade condenada, é dramática e serve como um aviso severo. A tentativa dos homens de Sodoma de atacar os anjos que visitavam Ló demonstrou a profundidade de sua corrupção. A destruição de Sodoma e sua vizinha, Gomorra, é citada várias vezes na Bíblia como o exemplo máximo do juízo divino contra uma sociedade que se entrega completamente ao mal, sem qualquer sinal de retidão. Em segundo lugar, temos a cidade de Gomorra. Inseparável de Sodoma, Gomorra compartilhava do mesmo destino e pelos mesmos motivos. As Escrituras quase sempre as mencionam juntas quando se referem ao julgamento divino exemplar. A busca de Abraão por justos na cidade, negociando com Deus para poupá-la se encontrasse ao menos 10 pessoas retas, e a falha em encontrar esse número sublinha a completa saturação do mal na sociedade. A história serve como uma poderosa reflexão sobre a justiça de Deus, mas também sobre sua misericórdia, evidente em sua disposição para poupar a cidade por causa de um pequeno remanescente justo. A ausência desse remanescente selou o destino de Gomorra, tornando-a um símbolo eterno das consequências de se afastar totalmente dos princípios divinos. E finalmente, no topo da nossa lista, a cidade que mais pecou segundo as Escrituras é a própria humanidade, simbolizada pela cidade e Torre de Babel. A história, encontrada em Gênesis 11, não é sobre um pecado específico como os das outras cidades, mas sobre a raiz de todos eles: o orgulho e a rebelião contra Deus. Após o dilúvio, a humanidade, falando uma só língua, decidiu construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. O objetivo era tornar o nosso nome famoso e evitar serem espalhados pela terra, desafiando diretamente a ordem de Deus para encher a terra. Esta atitude de autossuficiência e exaltação própria levou Deus a confundir suas línguas e a espalhá-los. Babel representa a tentativa humana de criar um mundo sem Deus, de alcançar a salvação por seus próprios esforços. É o pecado original do orgulho em escala civilizacional, a fonte da qual muitos outros pecados fluem. E aí está, nossa jornada pelas 10 cidades que mais pecaram na Bíblia. Cada história, seja de Jericó, Nínive ou Babel, carrega lições profundas sobre orgulho, arrependimento, justiça e misericórdia. Elas nos lembram que as escolhas de uma sociedade têm consequências e que sempre há um caminho de volta através do arrependimento. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste mergulho profundo nas Escrituras, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual dessas histórias mais te impactou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.